Olá, turma! Agora a gente vai continuar em Física 2, tá? Só que é o nosso segundo vídeo de dilatação térmica dos sólidos. A gente sabe que a dilatação térmica dos sólidos, eu somente mencionei a dilatação linear e a dilatação superficial. A terceira, que é a volumétrica, vai estar no próximo livro. Então, começando com essas duas, que são dois tipos de dilatação térmica dos sólidos. Primeiro, a dilatação linear, que é simbolizado por ΔL. Delta significa variação, L comprimento. Ou seja, dilatação linear é a mesma coisa que variação de comprimento. ΔL significa dilatação linear ou variação de comprimento, que tem que estar com uma unidade ou metro ou centímetro, mas pode ter outras unidades. Mas no SI, sempre metros ou centímetros. Não precisa fazer a mudança de centímetro para metro ou de metros para centímetros, tá? Deixe com a unidade que vier no enunciado. L0 significa comprimento inicial. Alfa é o coeficiente de dilatação linear do material que constitui o corpo, tá? A sua unidade é graus Celsius elevado a -1. E por último, ΔT, que é a variação de temperatura. Lembrando que a variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. A unidade também é graus Celsius. E a sua última conta em dilatação linear seria o comprimento final de um corpo, de uma barra, no caso. Comprimento final é medido em metro, decímetro ou centímetro. L0 continua sendo o comprimento inicial, mais o ΔL, que é dilatação linear ou a variação de comprimento. Ou seja, a primeira coisa que você acha é o ΔL, multiplicando essas três grandezas. Depois que você tem o ΔL, que é o quanto o corpo aumentou em comprimento, aí para calcular o comprimento final do corpo, é só você pegar o tamanho inicial dele mais o quanto ele aumentou, para calcular o comprimento final. Segundo tipo de dilatação é a dilatação superficial, ou seja, você tem uma variação de área, de superfície, são duas dimensões, que no caso é simbolizado por ΔA, variação de área. A fórmula é bem parecida com a dilatação linear, só que ao invés do L que tinha aqui, agora a gente vai ter um A. Ao invés do L0 que tinha aqui, agora a gente vai ter um A0. Ao invés do alfa que a gente tinha aqui, agora a gente vai ter o beta. E o ΔT continua ele mesmo. O que significa cada uma dessas letras? O ΔA significa dilatação superficial ou variação de área. Então, você vai ter as mesmas grandezas do comprimento, só que todas elas vão estar elevadas ao quadrado, porque é a noção de área. A0 significa a área inicial. Se o enunciado não te der essa área inicial, você vai ter que calcular. Como que você vai calcular? Com qualquer área de figura plana que eu te forneci no enunciado. Vou mostrar logo mais como é que se calcula. Beta é chamado de coeficiente de dilatação superficial do material que constitui o corpo, tá? Aquela da primeira fórmula era a alfa, que era o coeficiente de dilatação linear, e o beta é o coeficiente de dilatação superficial, tá? Também é medido em graus Celsius elevado a -1, e o ΔT permanece o mesmo, variação de temperatura, onde ΔT é sempre a temperatura final menos a inicial. Também é medido em graus Celsius. E agora, se eu não te der o A0, que é a área inicial dessa fórmula, como é que você calcula as áreas? Somente de figuras planas, tá? Eu relembrei aqui para vocês algumas áreas de figuras planas. A área do quadrado seria lado vezes lado ou lado ao quadrado. A área do retângulo, base vezes altura ou B vezes H, dá no mesmo. A área do círculo, π vezes o raio ao quadrado, lembrando que π eu sempre arredondo para 3, e o raio é o R, que é sempre a metade do seu diâmetro, tá? Você vai precisar para fazer um dos exercícios hoje. A área do triângulo é a metade da área do retângulo, ou seja, é base vezes altura dividido por 2, ou B vezes H sobre 2. A última, aqui, a penúltima no caso, seria a área do losango, que é esse balãozinho. É a diagonal maior vezes a diagonal menor, tudo dividido por 2. Tá até aqui a legenda para vocês. E a nossa última área plana, a área do trapézio, tá? É a base maior mais a base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Também tem a legenda aqui, caso você não lembre o que significa cada letra. E a segunda conta dessa mesma dilatação é para calcular a área final. A área final, você tem a mesma fórmula da anterior, só que na anterior era L igual a L0
mais ΔL. Aquilo lá era para calcular o comprimento. Para calcular a área final, significa a área final é um A, igual a A0, que é a área inicial, mais o quanto ele aumentou em área, mais o ΔA. Lembrando que A é a área final, também é medida em tudo ao quadrado. A área inicial você vai calcular pelas áreas planas que eu acabei de mostrar as fórmulas. E o ΔA é a própria dilatação superficial ou variação de área. Ou seja, a primeira conta que você faz é com o ΔA, né, que a gente viu lá em cima. E depois calcula a área final, somando a dilatação que você achou, mais a área inicial de uma área plana, tá? E qual é a relação entre o alfa e o beta? Lembrando que o alfa é o coeficiente de dilatação linear, tá? E o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Aqui é uma dimensão e aqui são duas dimensões. Como é que você passa de uma dimensão para duas dimensões? É só pegar linear e multiplicar por 2. Já se você quiser ter duas dimensões e quiser transformar em uma dimensão, é só você pegar a superficial e dividir por 2. Então, aqui você tem alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Como é que você calcula ele? Se eu te der o beta, se eu te der o superficial, é só você pegar o beta e dividir por 2. Agora, para calcular o coeficiente de dilatação superficial, se eu te der o alfa, se eu te der o linear, é só você pegar o valor do linear e multiplicar por 2. É bem simples, tá? Um é o contrário do outro. Aqui eu coloquei alguns exemplos, no total são 6 exemplos, que vão te ajudar muito a resolver as questões de hoje. Primeiro exemplo seria o vidro comum, tá? Não é o vidro Pirex que eu mencionei no vídeo anterior. O vidro comum possui coeficiente de dilatação linear. Se eu tô te mencionando o coeficiente linear, esse cara aqui que eu tô te fornecendo é o alfa ou o beta? Lembrando que linear é sempre o alfa, tá? O alfa do vidro vale 9 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Graus Celsius a menos 1. Esse grau Celsius a menos 1 é apenas uma unidade, tá bom? Você só repete no final da sua conta, caso eu te peça o valor do alfa. Determine seu coeficiente de dilatação superficial. Eu quero o superficial. Que letra que eu quero? Eu quero o beta, tá? Então, eu te dei o alfa e tô te pedindo o beta correspondente. Então, o único dado que eu forneço para você no enunciado é o alfa. Se eu quero o beta, eu te dei uma dimensão e quero que você transforme em duas dimensões. De uma para virar duas, você faz o quê? Multiplica ou divide? Multiplica. Então, o seu beta é o dobro do seu alfa. 2 vezes o seu alfa. Na hora de você multiplicar esse cara por 2, gente, é só você multiplicar o 2 e o número que está na frente da base 10. Você não mexe na base 10, você só repete, não mexe no expoente, tá? Então, 2 vezes 9, 18. Ou seja, o coeficiente de dilatação superficial do vidro comum vale 18, repete a base, vezes 10 elevado a menos 6, e a unidade é graus Celsius elevado a menos 1. É bem simples. Segundo exemplo para vocês, é o contrário, tá? Aqui eu menciono que o ferro possui coeficiente de dilatação superficial. Lembrando que o superficial é qual letra, gente? É o beta, tá? Eu te dei que o beta do ferro vale 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, que é uma unidade. Determine seu coeficiente de dilatação linear. Linear, ou seja, eu estou te pedindo o alfa, ou seja, eu te dei o beta e estou te pedindo o alfa dele. Então, o dado fornecido no seu enunciado foi o valor do beta, 2,4 vezes 10 a menos 5. Se eu quero o alfa, ou seja, eu estou te dando o valor de duas dimensões e quero que você transforme em uma dimensão. De 2 para 1, você faz o quê? Multiplica ou divide? Obviamente que você vai dividir. Então, o linear é o seu superficial dividido por 2, tá? A mesma coisa, você vai pegar esse valor inteiro e vai dividir por 2. Na hora que você divide por 2, você não faz nada com a base 10, você simplesmente repete ela no final, tá? Só divide o número que está na frente por 2. Qual é a metade de 2,4? 1,2. Então, o alfa, o coeficiente de dilatação linear do ferro, vale 1,2. Repete a base, 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, que é uma unidade. Agora sim, a gente vai começar as contas, realmente, propriamente ditas, que eu sempre peço A e B. Uma barra de latão, o material é latão, possui comprimento de 20 graus Celsius. Esse aqui é o tamanho inicial da barra de latão. Quando a temperatura é 40 graus Celsius. Essa daqui é a sua temperatura inicial. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear
Se eu tô te dando o linear, eu tô te dando o alfa ou o beta do latão? Tô te dando o alfa do latão, vale 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Letra A, eu peço para você determinar a variação de comprimento. Qual é o símbolo de variação de comprimento, gente? Variação é um delta, comprimento é L. Então, eu estou te pedindo aqui na letra A o delta L da barra quando atinge 90 graus Celsius. Então, 90 graus Celsius é a temperatura final da barra, ou seja, passou de 40 para 90. E a letra B, eu quero o comprimento final da barra. Que letra simboliza comprimento final? É apenas o L. Então, na letra B, eu estou te pedindo L. Letra A, você acha o delta L, e a letra B, você acha o L. Vamos lá para a resolução. Primeiro de tudo, eu peguei os dados que estavam no seu enunciado, que era o tamanho inicial da barra, que era 20, a temperatura inicial, que era 40, o alfa, que é o linear do material, linear do latão, vale 2 vezes 10 a menos 5, e a temperatura final que eu quero, 90. Ou seja, a temperatura passou de 40 para 90. Letra A, eu quero a variação de comprimento. Ou seja, eu sei que ΔL é o produto dessas três grandezas aqui. O L0, que é o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, e a variação de temperatura, que é o ΔT. Lembrando que ΔT é sempre a temperatura final menos a inicial. Então, pegando esses valores fornecidos no enunciado e substituindo em cada letra correspondente, nós temos que o ΔL, que é a variação que eu estou pedindo, é igual a 20 vezes o alfa, vale 2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura era 90, final, menos a inicial, que era 40. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei esses dois valores na frente da base 10 e já multipliquei, deu 40. Repete sempre a base 10 e a subtração do parêntese deu 50. Chegando aqui, o que você vai fazer? Vai sempre repetir a base 10 até o final. Então, aqui eu multipliquei 40 e o 50 aqui de trás. Deu 2.000. Então, o ΔL deu 2.000 vezes 10 a menos 5. Só que a resposta não pode ser essa. Eu tenho que me livrar da base 10. Então, para desfazer essa base 10, que eu sempre repeti, o que você vai ter que fazer? Para desfazer a base 10, como o expoente é negativo, deve-se voltar com a vírgula sempre para a esquerda, tá? 5 casas. Por que 5 casas? Porque o expoente é 5. Mas se fosse um valor menos 6, você teria que andar 6 casas para a esquerda. Se fosse 4, 4 casas para a esquerda, mas é sempre para a esquerda, tá? Então, a vírgula não está aparecendo. Onde é que está a vírgula no número 2.000? Vírgula não é ponto, tá? Não tá aqui a vírgula. Quando a vírgula não aparece, quer dizer que ela está atrás do último número, do último zero aqui. Então, você vai voltar 5 casas para a esquerda. Então, vamos lá. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4. Falta mais um, pulo mais um, coloco um zero, né? Vírgula, e na frente coloco um outro zero. Ou seja, voltando 5 casas para a esquerda do 2.000, você vai ter que o ΔL, a variação de comprimento, foi de 0,02. Ah, por que você tirou esses 3 últimos zeros? Você até pode repetir os 3 últimos zeros, mas como não são números significativos, eu parei no 2, tá? Mas se você quiser ter certeza que é esse o valor correto, é só você voltar 5 casas para a direita novamente, que você vai perceber que vai dar o valor 2.000. Então, o ΔL é igual a 0,02 centímetros, não precisa passar para metro, tá? Respondi a letra A. Então, a minha barra aumentou apenas isso, ela aumentou muito pouco. E a letra B pede para você calcular qual é o tamanho final da barra agora. Eu sei que o tamanho inicial dela era um determinado valor de 20 centímetros. Ela aumentou quanto? A gente acabou de calcular. Ela aumentou 0,02 centímetros, aumentou muito pouco. Ou seja, o tamanho agora final da barra é o tamanho inicial mais o quanto ele aumentou. Tá até aqui a fórmula, ó. Então, se eu quero o tamanho final é igual ao inicial mais o quanto ele aumentou. O tamanho inicial era 20, veio no seu enunciado. Ele aumentou o que eu acabei de calcular na letra A, 0,02. Na hora de você somar, pelo amor de Deus, não coloca que é 22, tá? É inteiro com inteiro, decimal com decimal. 20 é um número inteiro, então eu vou somar com o inteiro daqui. O inteiro daqui é o número que está antes da vírgula. 20 mais 0, 20. Vírgula, repete quem está depois da vírgula, 0,2. Então, o tamanho final da barra, 20,02 centímetros, tá? Não precisa passar para metro. Quarta questão para vocês. Uma barra de porcelana
possui comprimento de 10 metros. 10 metros é o comprimento inicial. E a temperatura inicial da barra é 5 graus Celsius, desculpa. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial, gente, eu tô te dando o alfa ou beta. Superficial é o beta, tá? O beta da porcelana vale 6 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tá? Então, determine, letra A, eu quero a variação de comprimento. Que letra simboliza a variação de comprimento? Qual é o termo? Variação é sempre um triângulo, que é o delta. Comprimento é sempre L em física, tá? Então, aqui na letra A, eu quero que você calcule o ΔL da porcelana, da barra de porcelana. E letra B, eu quero o comprimento final. Comprimento final é apenas o L, tá? Então, na letra B, eu quero o L. Então, você calcula primeiro a variação e depois calcula o tamanho final da barra. Vamos lá para a resolução. Os dados fornecidos no seu enunciado foram esses. L0, o tamanho inicial era 10 metros, temperatura inicial 5 graus Celsius. Eu te dei no enunciado o superficial, ou seja, eu te dei o beta. Então, vale 6 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E a temperatura que eu quero final é 80, então passou de 5 para 80 graus Celsius. Letra A, eu quero o ΔL. Eu sei que para calcular o ΔL, eu preciso multiplicar essas três grandezas, L0, alfa e ΔT. ΔT a gente sabe que é sempre a final menos a inicial. Porém, o alfa não foi fornecido para você. Eu não te dei o coeficiente linear. Eu te dei no enunciado o superficial, o beta. Então, eu te dei duas dimensões e você precisa usar uma dimensão. Como é que de duas você passa para uma? Multiplica ou divide? Divide. Então, você sabe que o alfa, que é o linear, é o beta, que é o superficial, dividido por 2. Quanto é que é esse 6 aqui dividido por 2? Repete sempre a base 10, tá? Então, metade de 6, 3. Então, o alfa, que é o linear, vai valer 3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Agora, é só eu substituir os valores das três grandezas aqui embaixo. Então, o meu ΔL vai ser o 10, que é o tamanho inicial da barra, o alfa, que eu já calculei, que é 3 vezes 10 a menos 6, e a subtração, que é sempre a temperatura final menos a inicial. Então, aqui o que eu fiz? Multipliquei sempre os dois valores antes da base 10, tá? Você sempre pode fazer isso. 10 vezes 3, 30. Repete sempre a base 10 do jeito que ela veio. Dentro do parênteses, subtrai a variação de temperatura, deu 75. É para você repetir a base 10 até o final. Então, agora você multiplica o cara da frente da base 10 com o cara de trás da base 10. 30 vezes 75 deu ao todo 2.250. Repetir a base 10. Só que a minha resposta não pode ter base 10. Agora, a gente vai ter que desfazer a base 10. Lembrando que o expoente negativo, 6 casas. Para desfazer a base 10, deve-se voltar com a vírgula para a esquerda 6 casas, porque é o referente ao número que está aqui em cima. A vírgula aqui não está aparecendo, gente. Vírgula não é ponto. Então, se a vírgula não aparece, ela está atrás do último valor, do 0. Então, você vai ter que ir para a esquerda 6 casas. 1, 2, 3, 4. Então, já pulei 4. Falta pular mais 2, colocar a vírgula e não esqueça do 0 da frente da vírgula, tá? Então, aqui o meu ΔL vai ficar 0,00225. Esse último 0 eu omiti, tá? Mas se você quiser manter ele aqui no final, pode manter. Em metros, você tem que obedecer a mesma unidade que estava no seu enunciado. E agora a sua letra B. A letra B, ele pede o tamanho final da barra, o comprimento final da barra. O comprimento final é sempre o tamanho inicial, mais o quanto ela aumentou na dilatação. Ou seja, o tamanho inicial da barra era 10, tá? E ele aumentou, que a gente acabou de calcular na letra A, 0,00225. Inteiro com inteiro e repete o que está depois da vírgula, tá? 10 mais 0, 10. E repete tudo o que tem depois, tá? Nada de colocar a soma aqui, gente, de 235, que tá errado, tá? Então, é 10,00225 metros. Repete sempre a unidade do enunciado. Aqui você tem outro tipo de dilatação.